Existe uma constante na Fórmula 1, independente da temporada. Passa o ano, troca carro, troca piloto, mas sempre parece que um problema diferente cai no colo da Ferrari. E 2025 não é diferente. Mesmo depois de boas corridas, mesmo quando parece que eles finalmente estão indo pra frente, que eles chegam em segundo lugar no campeonato de construtores, ainda assim acontece alguma coisa que consegue atrasar eles. E o GP do Canadá foi uma grande prova disso. A Ferrari deu alguns passos para trás depois de ter dado um ou dois passos pra frente nas últimas etapas. Depois de ter vindo de alguns bons resultados nos 3 finais de semana seguidos, de Imola, Mônaco e Espanha, no Canadá parece que deu tudo errado para a escuderia. E o fato é que agora a Ferrari deu algumas sugestões de que para a Áustria pode vir essa tão esperada atualização que tá demorando para chegar até no carro para melhorar essa questão de performance. Porque parece que todas as atualizações que eles foram trazendo até agora na temporada não surtiram um efeito prático para que a equipe fosse realmente consistente na frente do pelotão, como a Mercedes, por exemplo, vencendo, mesmo quando tem os finais de semana ruins, a constante da Mercedes é estar disputando ali na frente. E uma coisa que tanto os pilotos quanto até o próprio Fred Vasseur já falou, é que os pilotos chegaram no limite do carro, eles não conseguem mais extrair do que eles têm. E esse final de semana no Canadá foi um desastre e não necessariamente por culpa nem do Leclerc e nem do Hamilton, que poderiam ter feito uma boa corrida, uma corrida melhor do que de fato eles fizeram. Isso porque o carro mostrou potencial. Quando você olha para os 3 finais de semana de corrida que a gente teve antes do Canadá, em Imola o Hamilton pegou um P4, podendo até sonhar com um pódio ali, alcançar o Piastri no final da corrida. Depois em Mônaco teve um P2 do Leclerc, na Espanha outro pódio, um P3 para o Charles. E no Canadá, se você quiser ser um analista de Wikipedia que só olha a tabela, um P5 e um P6 não necessariamente são um grande problema. Só que quando você vê o contexto da corrida e tudo o que aconteceu, você começa a entender essas situações. Porque o Leclerc teve vários problemas ao longo de todo o final de semana, além de na corrida ter tido uma DR em questão de estratégias com a equipe, enquanto o Hamilton teve o final de semana destruído por questão de estratégia e também por questão de ter acertado uma marmota. Mas então o que tá rolando? Qual que é a constante da equação agora em 2025 que tá fazendo a Ferrari não conseguir evoluir e se tornar uma equipe de frente nessa temporada? E um dos primeiros grandes problemas que a equipe vem enfrentando é a questão das curvas de alta velocidade. E as curvas de alta velocidade já tinham sido um dos grandes vilões da Ferrari em 2024. Se você pegar alguns vídeos que eu fiz na temporada passada ou no final dela analisando as performances da Ferrari, você vai ver exatamente o que eu falo sobre isso. A questão de como eles em curvas de alta velocidade estavam enfrentando muito tempo de porpoising, o que fazia o carro perder tração, por consequência de desgastar os pneus mais rápido e perder tempo nas voltas. Nesse ano, as curvas de alta velocidade continuam sendo um grande problema pro carro da Ferrari, isso porque o carro não está na altura ideal que a Ferrari gostaria que ele tivesse. O objetivo é que a Ferrari conseguisse colocar esse carro um pouco mais próximo do chão, mas eles não fazem isso porque hoje tem um grande risco de colocar esse carro da Ferrari mais perto do chão, fazer com que haja um desgaste muito maior na prancha debaixo do carro e por consequência gerar desclassificações deles. E em curvas de alta velocidade a pressão faz com que o carro seja forçado mais próximo do chão e por conta disso há um desgaste maior da prancha debaixo do carro. Isso é um problema, porque a Ferrari não consegue trabalhar com a altura ideal que eles querem colocar esse carro e eles ainda não sabem 100% como resolver esse problema. Uma das supostas atualizações que eles vão trazer para o GP da Áustria, que a gente só vai saber de fato na sexta-feira, quando tiver o anúncio oficial das atualizações, é uma nova suspensão traseira. E quando eu digo nova, é realmente nova, seria de refazer praticamente ela toda para que ajudasse nessa questão da altura do carro. Isso poderia ajudar exatamente na pressão que o carro sofre nas curvas de alta velocidade para conseguir ficar na altura ideal que a Ferrari espera. E você chegou a comentar um pouco sobre isso sem entrar em detalhes sobre o que seria a atualização. A gente vai ter uma atualização logo antes da Inglaterra, só que a gente está agora no final do regulamento e todo mundo sabe que trazer alguma coisa agora, a gente está falando de um ganho de centésimos e não de décimos. E se você não fizer um bom uso do carro, porque o setup é diferente, você vai perder décimos. Mas sim, a gente vai tentar trazer alguma coisa. Agora, tirando os problemas do carro de lado, um outro grande problema do GP do Canadá foi culpa dos próprios pilotos, de certa forma.
Em parte sim, em parte culpa dos pilotos, mas em parte culpa do azar. Porque quando a gente pega o final de semana do GP do Canadá, principalmente quando a gente olha pro Leclerc, apesar do resultado e de ter conseguido terminar na frente do Hamilton, ele ainda assim teve vários problemas para enfrentar, porque ele teve uma panca no treino livre 1 que danificou várias partes importantes do carro, fazendo inclusive com que ele perdesse o treino livre 2, o que já não seria o começo ideal de treino livre para a Ferrari, tendo que colocar toda essa pressão extra para só o Lewis Hamilton entregar os resultados e fazer os testes necessários dentro dos treinos livres. E depois na classificação ele também não conseguiu fazer uma boa volta quando ele pegou o ar sujo do Isack Hadjar, o que dessa vez não foi culpa nenhuma do Leclerc, ele só estava no lugar errado, na hora errada, acabou entrando no ar sujo do Hadjar e errando na entrada de uma das curvas, se eu não me engano agora na curva 7, fazendo com que ele desse uma deslizada e perdesse a volta que ele estava fazendo, que tinha um primeiro setor roxo. Pode ser que não seria pole position, mas estaria ali para brigar na frente do pelotão. Isso fez com que então o principal piloto da equipe na corrida fosse o Lewis Hamilton, que conseguiu fazer uma boa classificação considerando todo o cenário que a gente via. Ficou em 5º lugar. Só que durante a corrida duas coisas aconteceram que basicamente atrapalharam completamente as chances do Hamilton de fazer um grande final de semana. Primeiro, a Ferrari acabou errando na estratégia com ele, parando ele cedo demais, fazendo com que ele enfrentasse questões de ar sujo e de alguns pilotos na frente do caminho dele que fizeram ele perder tempo. Só que ainda assim, o principal dos problemas foi o fato de no meio da corrida ele ter acertado uma marmota. E isso danificou seriamente o carro dele, que segundo o site The Race, fez ele perder até 20 pontos de downforce, de pressão aerodinâmica no carro dele, o que comprometeu demais o ritmo do Hamilton durante a corrida. Então, apesar de sim ter tido erros dos pilotos no GP do Canadá, muitas coisas do acaso de estarem no lugar errado na hora errada atrapalharam completamente os finais de semana, tanto do Leclerc quanto do Hamilton. Isso sem falar na questão de toda a briga de estratégia que o próprio Charles teve com a equipe durante a corrida. Agora, um outro ponto que ganhou muita força, principalmente nesse GP do Canadá, e fez parecer com que o cenário ficasse muito pior, é toda essa novela da demissão do Vasseur da Ferrari. Isso porque alguns dias antes do começo do GP do Canadá, dois grandes jornais italianos soltaram essa notícia de que havia um rumor de que a Ferrari estaria considerando tirar o Vasseur, demitir ele. Não só isso, como também ele estaria insatisfeito com os pilotos e com algumas pessoas dentro da equipe considerando trocar elas, inclusive tendo ido atrás do Enrico Balbo, que é um chefe de engenharia da Red Bull, para tentar trazer ele para a Ferrari, o que também acabou levantando alguns rumores sobre uma possível saída do Leclerc da Ferrari antes do fim do contrato dele, que supostamente vai até 2029 também. E o Vasseur, de novo, teve que ir a público para falar que tudo isso era mentira. Não só ele, como o próprio Lewis Hamilton foi a público falar que nada disso era verdade e que ele tinha uma boa relação, que ele acreditava no trabalho do Vasseur, assim como o próprio Leclerc. O fato é que todo mundo que sobe no cargo de chefe de equipe da Ferrari está disposto a exatamente sofrer esse tipo de crítica. A mídia italiana, ela é extremamente imediatista e cobra muito da Ferrari. Isso porque ser um tifosi, ser um torcedor da escuderia italiana é praticamente uma segunda religião dentro da Itália. Então eles têm expectativas muito altas sem entender que a equipe não corresponde a essas expectativas desde 2008. E como o próprio Fred Vasseur já chegou a dizer, existe uma constante nessa equação. Você troca chefe de equipe, você troca pilotos, você troca o pessoal lá de dentro, mecânicos, engenheiros, só que tem uma coisa que você nunca troca e os resultados continuam os mesmos. Apesar da frase enigmática de como ele constrói, não era necessariamente uma crítica à cúpula da Ferrari, e sim uma crítica aos jornais italianos e como eles tratam quem tá na equipe, jogando pressão desnecessária e fazendo com que eles percam seus cargos antes de conseguirem atribuir uma filosofia dentro da equipe. O fato é que 2025 é o último ano de contrato do Vasseur e até o momento realmente não tem nenhuma notícia falando sobre uma possível renovação dele com a escuderia. Isso contribuiu para levantar esses rumores. Mas o Fred fez questão de dizer que não existe nenhuma tensão dentro da Ferrari, que tá todo mundo trabalhando em sintonia e que ele não tá tendo desconfiança de nenhum dos seus funcionários, incluindo pilotos. Ele acredita no trabalho de todo mundo e ele entende que ele precisa entregar um melhor trabalho e um melhor resultado para corresponder à expectativa, querendo ou não, que existe dentro de uma Ferrari. Então a soma desses três grandes fatores, o fato da Ferrari ainda não ter conseguido resolver seus problemas em curvas de alta velocidade, toda essa pressão desnecessária que existe em cima do Vasseur como chefe de equipe, e alguns erros que não necessariamente foram culpa dos pilotos durante o GP do Canadá, serviram para estourar essa bolha mesmo depois de 3 bons finais de semana da Ferrari, para criar essa crise de novo em cima da equipe. E muito por conta de como os jornais italianos gostam de criar
essa crise desnecessária lá dentro e isso repercute no resto do mundo. O fato é que a temporada da Ferrari até aqui não é ruim. Tirando o GP do Canadá, eles estavam em segundo lugar no Mundial de Construtores. Acabaram de ser ultrapassados pela Mercedes, que realmente parece ser a equipe que merece estar em segundo lugar no momento. A temporada ainda é longa, tem muitas corridas para acontecer e a própria Ferrari tem uma possível atualização que eles vão trazer agora para o GP da Áustria. Então a gente tem que aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos antes de tirar uma conclusão tão precipitada como eu tô vendo muitas pessoas fazerem por conta de um final de semana ruim depois de bons finais de semana. Mas querendo ou não, essa é a realidade, essa é a constante que existe na Ferrari. Pelo tamanho, pela expectativa que você tem dentro da equipe. Não importa quão bem você esteja, basta só um erro para que caia o mundo em cima de você, cobrando o impossível que ninguém conseguiu entregar para essa equipe desde 2008. Mas aí tá, por que tá rolando todo esse caos? Por que a Ferrari não tá conseguindo ir tão bem ainda em 2025? Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você concorda, se você discorda, o que você tem a acrescentar no vídeo. Não esquece de deixar aí nos comentários, porque eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.